ele acorda em um quarto desconhecido e não consegue acreditar em seus olhos quando se olha no espelho. Ele vê um príncipe saído diretamente de um romance que uma vez leu. A princípio, ele fica chocado e se dá um tapa na cara só para ter certeza de que não é um sonho, e quando sente dor real, ele não fica assustado. Em vez disso, ele não consegue conter sua felicidade. Então, uma mensagem do sistema aparece. Ele recebe o chamado sistema HP, que lhe permite ganhar HP de seus órgãos internos através de tratamento. Investindo o HP que adquire, ele pode desbloquear várias habilidades ou invocar criaturas. Há apenas um problema. Seu HP atual está preso no nível 0. Ainda assim, ele não entende o que tudo isso significa para ele. Agora, de volta ao mundo real, ele havia aberto sua própria clínica, mas as coisas não foram bem. Durante a Covid-19, muitos de seus pacientes foram infectados e culparam sua clínica por isso. Antes que perceba, ele estava à beira da falência e afundado em dívidas. Uma noite, após beber demais, ele pulou de uma ponte. Foi assim que ele acabou em um novo mundo, em um novo corpo. Agora, ele está finalmente livre de todas as dívidas. Mas no momento em que salta da cama empolgado, ele desaba de volta. Algo está seriamente errado com este corpo. Seu médico pessoal, Gordon, corre e lhe diz para relaxar e não fazer movimentos bruscos. Olhando para sua mão, ele percebe que este corpo é muito mais fraco do que o de um homem normal de 40 anos. Embora seja um jovem, ele percebe com temor que o personagem que lhe foi dado está sempre acamado e aparece apenas brevemente no romance. Para piorar, ele morre aos 22 anos, com medo no coração. Ele pergunta a Gordon sua idade, e Gordon responde que ele tem 21. Ele morde o lábio ao ouvir isso, percebendo que o personagem que lhe foi dado tinha problemas de saúde. Ele ficou aliviado por ter deixado sua vida de dívidas para trás e desfrutar de sua vida como o príncipe herdeiro. Mas agora, com apreensão, ele percebe que tem apenas 1 ano de vida. Ele pensa no romance onde o príncipe herdeiro morreu, apesar de ter recebido o melhor tratamento do mundo e a bênção do clérigo. Ainda assim, nada funcionou a seu favor, e ele encontrou seu fim. Enquanto se olha no espelho, ele conclui que tudo isso aponta para uma solução. Com esse pensamento em mente, ele se vira para Gordon e pede para trazer o maior número possível de agulhas, não importa o tamanho. Ele decidiu se tratar, ele checa seu pulso tentando entender a natureza de sua doença. Ele tenta se concentrar em seus 10 pulsos estranhos, onde a doença pode residir. Se um deles mostrar sintomas, há uma chance de que ele esteja lidando com uma lesão interna. Neste momento, Gordon o interrompe, trazendo as agulhas que ele havia pedido e as colocando diante dele. Após inspecioná-las, ele pega uma. Ao vê-lo aquecendo a agulha, Gordon expressa sua curiosidade sobre o propósito da agulha. Ele responde altivamente que vai espetar seu corpo com ela, deixando o pobre Gordon horrorizado, que pensa que seu mestre está prestes a se machucar. Ele suplica para que não faça isso. Nosso garoto tenta acalmar Gordon dizendo que está fazendo isso por um bom motivo e pede que ele confie nisso, ao que Gordon relutantemente concorda. Assim, ele tira a camisa e se deita em sua cama. Ele sabe que precisa perfurar a primeira agulha em seu órgão respiratório mais importante. Para fazer isso, ele precisa acalmar a respiração. Perto de seu ombro está o ponto chamado Tai-yin, que é o meridiano do pulmão da mão. Ele fura cuidadosamente esse ponto ao sentir uma leve dor devido à espessura da agulha. Agora ele se concentra em pontos de acupuntura, começando pelo pulmão, depois passando por portão das nuvens e finalmente pela junção do braço superior. Após completar o primeiro conjunto, ele abre os olhos. Parece que lhe foi concedida a habilidade de realizar acupuntura com precisão. Ao aplicar essa técnica em seu corpo, ele consegue recuperar um pouco seu pulmão. Com isso, uma cena ridícula aparece enquanto pulmões dançarinos lhe dão 2 joinhas, resultando em um ganho de 100 HP, o que equivale a 100 de poder. Nosso rapaz está bastante perplexo ao ver a tela à sua frente enquanto lê todas essas novas informações. Nosso garoto está bastante curioso para ver a janela de status à sua frente. Ao ver seu estado, o pobre Gordon pensa que ele enlouqueceu, então começa a chorar novamente. Nosso príncipe ordena que ele não exagere. Ignorando seu médico emocional, ele decide atingir outro ponto de acupuntura perto da escápula. Esse ponto de acupuntura é chamado de ponto Yunmen, que ele realiza perfeitamente, resultando em uma sensação de alívio em seu peito. Ele então mira em vários pontos de acupuntura em seus braços que doem mais
mais do que antes, mas ele suporta a dor. Vendo-o assim, Gordon começa a rezar a Deus pela saúde de seu corpo e mente. Enquanto isso, nosso garoto dá o próximo passo e também fura o ponto Yundi. Com isso, ele estimula vários pontos de acupressão e seus pulmões sentem como se estivessem sendo massageados em uma cadeira de massagem. Ele fica irritado com as noções ridículas que sua tela está exibindo, desejando que ela lhe desse alguns pontos de HP. Em vez disso, a seguir, ele se concentra no ponto de acupuntura queijo, que está localizado em sua palma. Com esse último prego no caixão, ele realiza com sucesso o tratamento do ponto de acupuntura para o meridiano do pulmão esquerdo. Como resultado, isso lhe dá 100 HP e ambos os pulmões lhe dão 200 HP cada. Isso significa que agora ele tem 600 HP. Com esse aumento em seus HP, ele agora consegue ativar sua habilidade. Sua tela pergunta se ele gostaria de comprar algumas habilidades. Para ler isso, ele se lembra de todos aqueles romances de fantasia em que uma habilidade relacionada a ser um guerreiro ou mago é dada ao protagonista, então ele decide dar uma olhada. Contrariando suas expectativas, as habilidades que ele vê estão todas relacionadas à medicina e tratamento. Ele pensa que todas as tarefas que realizou em sua vida passada levaram a este momento. Para ver a lista, ele decide escolher a leitura de pulso, que o ajuda a diagnosticar doenças e é a base para todo tratamento e prescrições, se feito da maneira correta. Por 500 HP, ele compra essa habilidade no primeiro nível. Ao adquirir essa habilidade, ele consegue diagnosticar aproximadamente a condição de saúde de seus pacientes. Mais tarde, ele recebe o relatório de verificação de saúde geral básica e decide ler seu pulso novamente. Ele verifica seu relatório e então o sistema informa que seu corpo está na pior condição e ele tem no mínimo 3 meses de vida. Ele pensa que é até mais curto do que aquele contrato de celular. Então, ele novamente se concentra em seu tratamento através dos pontos de acupuntura. Ele se pergunta se inserir uma agulha em um movimento horário, enquanto a girando usando o método de reforço e redução, funcionará. Ele pode expirar durante esse processo enquanto retira as agulhas com suplementação respiratória e um método de drenagem. Assim, ele o realiza e fica maravilhado ao ver que sua vida foi estendida por um dia. Com isso, ele fica tão animado que começa a realizar em sua outra mão também, o que resulta em sangramento. Ao contrário da última vez, seu sistema o avisa que ele exagerou na acupuntura e recomenda que agora ele faça isso uma vez a cada 3 dias. Seus órgãos são mostrados jogados no chão. Ele conclui que os pacientes precisam estar estáveis para suportar o tratamento contínuo de acupuntura, mas seu corpo é bastante fraco para tolerar tal tratamento. Ele então analisa sua situação e conclui que, embora o tratamento de acupuntura esteja funcionando em seu estado debilitado, ele é capaz de estender sua vida apenas por 1 mês antes de eventualmente morrer. Após contemplar por um tempo, ele decide que precisa de remédios para tratar seu corpo. Para esse propósito, ele recorre a Garden, que é um médico neste mundo. Ele pede um ingrediente mais potente, o que faz Garden hesitar um pouco. Ele pergunta se eles têm raiz de cicuta, mas Garden explica que, como estão em seu palácio, precisam adquirir esses itens do palácio principal. Ele diz que fará isso, mas quer saber o que ele pretende fazer com isso. Nosso garoto responde que vai comer. Ao ouvir isso, o pobre médico lhe implora para não fazer isso. Ele explica ao médico que está fazendo isso apenas para seu próprio tratamento. No entanto, Garden continua relutante em tranquilizá-lo. Nosso rapaz começa a explicar a situação. Ele pergunta se Garden já está ciente de que a raiz de cicuta é uma substância tóxica, o que Garden confirma, pois é usada em venenos. Ele acrescenta que precisa da raiz filha da cicuta, que é muito menor que o normal. Ouvindo isso, Garden menciona que isso pode fazer seu coração parar. Em resposta a essa afirmação, nosso garoto admite que é verdade, mas insiste que conhece o método que usará para transformar esse tônico em remédio. Isso soa bizarro para Garden. Nosso garoto continua, dizendo que esse processo é chamado de desintoxicação, o que o ajudará a transformar esse veneno em remédio. Ele pergunta se Garden entende agora. Garden responde honestamente que não entende nada, mas decide tentar, pois isso pode melhorar sua saúde. Enquanto ele vai à farmácia pegar a raiz, ele pensa em como nada está impedindo a deterioração da saúde de seu mestre. Agora, ele está disposto a colocar sua esperança nesse novo tratamento. No entanto, ele decide comer
primeiro para garantir que seja seguro para seu mestre tomar. Após pegar a raiz, nosso garoto consegue fazer um tônico dela, mas Garden parece bem incerto ao ver esse líquido, de aparência estranha, e comenta que é feito de uma substância venenosa. Então, ele começa a implorar para ele não tomar. Vendo o comportamento patético de Garden, nosso garoto decide assustá-lo um pouco. Então oferece a Garden para experimentar primeiro. Essa afirmação ilumina o rosto de Garden porque ele também quer experimentá-lo. Então ele concorda feliz em testá-lo. Vendo sua disposição para arriscar a vida por ele, nosso garoto é atingido pela realização de que, no romance, Garden é alguém que é leal demais ao príncipe herdeiro. No começo, ele nem era seu médico e começou como assistente. Embora o passar do tempo faça com que todos os médicos que alegam curá-lo saiam, ele permanece inabalável. No entanto, paga o alto preço de sua devoção, pois no romance, ele é executado após a morte do príncipe herdeiro, acusado de causar sua morte. Olhando para ele, nosso garoto pensa que ele é alguém que merece uma boa vida, mas é outra história compartilhar seu tônico, o que ele não está convencido a fazer. Após um tempo, ele finalmente completa o tônico chamado Decoção de Efedra Aconite. Azarum. Gordon está pronto para beber, mas nosso garoto o para, dizendo que deve ser consumido quando estiver frio. Nesse momento, Gordon de repente expressa sua preocupação sobre como nosso garoto, o príncipe herdeiro, sabe sobre a receita do remédio. Nosso garoto inventa uma desculpa, afirmando que sonhou em que um mago lhe contou sobre essa receita. Apesar de dizer que acredita em nosso príncipe, a expressão de Gordon diz o contrário. Ele olha para o relógio e apressadamente engole todo o remédio, deixando o pobre médico completamente petrificado. Ele olha para seu médico com olhos inocentes enquanto afirma que comeu tudo. De repente, seu coração começa a bater rápido e ele percebe que algo está prestes a acontecer. Nesse momento, seu sistema o informa que o consumo da decoção perfeitamente preparada de Efedra Aconite Azarum resulta na redução da dor e do frio em seu corpo, além de um aumento em seu metabolismo. Não só isso, mas ele também despertou a energia do núcleo Azrahan. Esse termo chama sua atenção. A energia do núcleo Azrahan é uma técnica desenvolvida pelo grande mestre conhecido como Javier Azrahan e seu nobre subordinado Lloyd. Essa técnica é um símbolo da família imperial e é transmitida apenas aos descendentes diretos da linha imperial. Como ele reside no corpo do príncipe herdeiro, deve ter aprendido essa técnica desde cedo. Agora, ele desbloqueou o primeiro nível dessa técnica, que permite que seu círculo de mana circule ao redor de seu coração, ajudando-o a aumentar e absorver mana. Agora sua mana está em 120%, enquanto ele precisa de 1000 HP para alcançar o próximo nível. Portanto, ele sente o círculo de mana ao redor de seu coração, bem como a mana circulando por seu corpo a cada respiração. Ele está bastante empolgado para experimentar essa sensação incrível. De repente, sente uma dor aguda em seu coração e parece que vai explodir do seu peito. Ao vê-lo segurando o coração, Gordon fica muito preocupado. Por outro lado, ele recebe um aviso de que há uma chance de seu coração parar a qualquer momento, porque a pressão do círculo de mana está afetando-o. Quando percebe que seu círculo de mana e o crescimento de seu coração estão fora de equilíbrio, ele suspeita que o tamanho do círculo de mana pode ser a raiz do problema, uma vez que envolve seu coração. Ele se lembra da condição de Raquel, cuja doença o impediu de treinar seu círculo de mana desde jovem. Consequentemente, o círculo de mana ao redor de seu coração está o restringindo, o que pode levar a consequências drásticas. Então, ele decide tomar outra medida, pois precisa aumentar o tamanho de seu círculo de mana. Com esse pensamento em mente, ele vai ao reino de seu coração e fica em frente ao coração e ao círculo de mana que o estrangula. Ele corre em direção ao seu coração e pega as rédeas do círculo em suas mãos, decidindo aumentar a velocidade de sua rotação. A dor e a pressão de fazer isso são demais para ele suportar, mas ele se lembra dos fracassos de sua última vida. Sua clínica foi fechada, ele perdeu seus pacientes e começou a perder cabelo por causa do estresse de estar endividado. Todo tipo de empréstimo se acumulava de tal maneira que ele estava prestes a vender sua linda casa. Com esse pensamento em mente, ele finalmente faz isso. Com isso, ele abre os olhos e olha para seu médico.
médico, que está bastante preocupado com ele. Seu sistema informa que ele conseguiu despertar seu coração devido à estimulação positiva. Após isso, como um rei dos órgãos, o coração de nosso garoto faz uma entrada muito chamativa e é recebido pelo intestino grosso, enquanto os pulmões o chamam de porcaria. Vê-los faz nosso garoto se sentir incomodado, mas sua irritação desaparece quando seu sistema informa que ele é a única pessoa na história a obter algo chamado slot de círculo de mana. Ele não entende a característica, mas suspeita que deve ser algo como o slot vazio em um jogo. Enquanto isso, Gordon ainda está preocupado com ele e pergunta sobre seu bem-estar, pois ele parece alguém que está sofrendo de dor imensa. Ele levanta a questão se é um efeito colateral do medicamento. Nosso garoto inventa uma desculpa de que apenas engasgou com catarro, mas Gordon não acredita. Ele insiste que nosso garoto estava em grande dor enquanto reclama que ele é quem deveria beber primeiro. Diante disso, nosso garoto responde que receberá veneno na próxima vez. Se Gordon está tão ansioso para ter manda ele limpar a bagunça no chão se seu médico não quiser, mas antes de prosseguir, ele se vira para seu médico e o agradece, o que deixa o médico totalmente chocado. Ele pensa que nosso herói pode enlouquecer por consumir aquele veneno. Enquanto isso, no caminho, nosso rapaz está mais do que animado por ter algo tão incrível quanto os slots de mana. Esses slots são basicamente um lugar onde ele pode armazenar qualquer material misturado com mana, até 10 litros. Ele precisa consumir esse material para armazená-lo. Após meditar, ele contempla experimentar essa técnica, mas não entende o que armazenar a princípio. Então ele vê o jarro de água e decide experimentar com ele. Olhando para a água, ele se lembra de um termo chamado dose letal mediana, utilizado para determinar a toxicidade de uma substância. Consumir 50% da dose letal mediana pode tanto matar uma pessoa quanto causar imensa dor. Ele analisa isso e conclui que há uma chance de 5,4 litros da dose letal mediana nos 60 quilos de água, de acordo com seu tamanho e peso. Deveria estar em torno de 3,9 litros, então ele pega o jarro para beber a água, mas está pesado demais para ele levantar devido ao seu corpo fraco. De qualquer forma, ele a bebe pensando que tem um propósito em armazená-la nos slots de mana. Ele se surpreende ao perceber que não se sente satisfeito depois de beber mal 1 litro de água, então decide encher seu slot de 10 litros para experimentar mais. Depois de encher seu slot com 10 litros de água, ele descarrega 0,1 litro e se sente bastante satisfeito depois. Ele conclui que isso o torna uma versão humana daquelas camelos que podem armazenar água dentro de si. Agora que ele experimentou com a água, ele quer tentar este slot com sopa tônica. No entanto, ele tem 9,9 litros de água, e seu corpo obviamente não suportará se liberar toda aquela água de uma vez. Então ele tem uma ideia e decide descarregar a água usando a técnica do núcleo Azrahan, que o ajuda a absorver, amplificar e descarregar mana. Usando a amplificação e o descarrego dessa técnica, ele pretende liberar a água fora de seu corpo em vez de dentro. Ele se concentra exclusivamente em descarregar a água de seu corpo e, para sua surpresa, começa a funcionar. O próximo passo é despejar a água de volta no jarro, mas quando ele tenta, não consegue manter a técnica e o jarro quebra. Assim que os guardas ouvem o som de algo quebrando, eles entram rapidamente em seu quarto. Enquanto isso, ele contempla seu experimento com a técnica do núcleo Azrahan, pois havia presumido que liberaria como água da torneira, só para que de repente se transformasse em uma pistola de água. Gordon, junto com os outros guardas, chega e pergunta se houve um ataque terrorista. Ele pensa nervosamente em uma desculpa e então afirma que quebrou o jarro de raiva. Parece que os guardas acreditam em sua desculpa, e um guarda até pergunta se ele está ferido. Ele responde nervosamente que tem apenas um arranhão no pé. O guarda se vira para Gordon e pede que o acompanhe à sala 2, e ele concorda em fazer isso. Depois de cuidar de sua ferida enquanto ganha uma carona nas costas de Gordon, ele pensa que não importa quão ruim fosse sua desculpa. Ainda assim, eles a aceitaram. Ele conclui que deve ser porque ele é o príncipe herdeiro. Gordon o coloca na cama e se desculpa. Ele diz a Gordon para descansar também. Em troca, quando Gordon se vai, ele começa a contemplar o que aconteceu quando estava praticando a técnica Azrahan. Ele estava amplificando a mana e descarregando-a através de sua mão, mas isso resultou em uma explosão como uma pistola de água. Por enquanto, ele decide dormir e agir com cautela na próxima vez, porque não quer que ninguém desconfie dele. Enquanto isso, o imperador descobre que ele está se machucando com agulhas e bebendo veneno com entusiasmo, o que o enfurece, pois não entende o que seu filho está aprontando. Na manhã
seguinte, ele consegue preparar 10 litros de seu remédio, pronto, para consumir tudo. Mas Gordon está ao seu lado, e ele não quer tomar isso na frente dele, sabendo que provavelmente ele desmaiará ao ver. Então, ele pede a Gordon para esperar do lado de fora por um tempo. Gordon, com cara de poucos amigos, diz que ele vai apenas beber, ressaltando o quanto doeu na última vez que ele consumiu. Ele até lembra Gordon da desculpa que deu, alegando que engasgou com catarro. Gordon expressa sua preocupação sobre o fato de que ele fez tanta tônica desta vez. Nosso garoto inventa uma desculpa, dizendo que está experimentando algo, embora pretenda apenas tomar uma pequena dose, já que é impossível para ele beber tudo. Diante disso, Gordon tenta rir e concorda que realmente não pode fazer isso. Nosso herói está bastante impaciente com a preocupação desnecessária dele e o expulsa da cozinha. Depois disso, ele fecha a porta e engole todos os 10 litros de tônica de uma vez, armazenando-a em seus slots de mana. Agora, tudo o que ele precisa é descarregá-la. Ele começa a descarregar lentamente a tônica enquanto vai levando a vida cotidiana. Seus órgãos parecem estar melhorando. Enquanto ele administra o remédio em seu corpo, que lhe dá alguns pontos de HP, agora ele tem 500 HP. Ele está bastante tenso, mas ansioso para aumentar sua expectativa de vida. Para esse propósito, ele libera o remédio em si mesmo com bastante frequência. Enquanto isso, na dimensão dos órgãos, o coração pergunta ao intestino grosso qual é o menu do dia. Ele responde que tem efedra, aconite e azarum. Não apenas isso, mas tem o mesmo menu para o dia inteiro e até mesmo para o dia seguinte. Com isso, seu sistema o avisa que seus órgãos estão fartos de ter a efedra, aconite e azarum repetidamente. Ele responde, irritado, que eles comerão o que ele lhes der. Enquanto faz sua refeição, seu sistema o informa que ele aumentou sua expectativa de vida em 50 dias, então agora ele tem 133 dias restantes para viver. Ele se levanta de excitação, assustando a empregada, que começa a pedir desculpas furiosamente. Ele fica confuso, se perguntando por que ela está pedindo perdão assim, quando ela apenas quebrou uma xícara. Ele obtém sua resposta quando ela implora para que ele não a açoite como da última vez. Com isso, ele fica tenso ao perceber que esse príncipe herdeiro tem açoitado a garota. Ele pergunta se ele realmente fez isso, esperando que ela diga que não. Ela responde negativamente, o que lhe traz alívio, mas ela acrescenta que ele não fez isso pessoalmente. Ele pergunta o que ela fez para merecer tal punição, e ela responde que ousou derramar uma gota d'água em sua manga. Isso o faz pensar que esse príncipe herdeiro deve ser uma pessoa realmente cruel. Ele não gosta da situação enquanto se senta em sua cama, dizendo a ela para sair após limpar tudo, o que ilumina o rosto dela. Quando ela sai, ele se vira para Gordon e pergunta sobre seu comportamento em relação a ele e aos outros servos, já que ele não se lembra muito sobre si mesmo. Gordon tenta adoçar as coisas, mas o avisa que, se fizer isso, comerá todo o veneno bem diante dele. Com isso, Gordon lhe conta sobre seu comportamento cruel e grosseiro em relação aos servos. Ele fica bastante frustrado depois de ouvir tudo isso. Ele até entende por que os guardas compraram sua desculpa ridícula sobre ter quebrado aquela garrafa. Nesse momento, surge mais uma pergunta. Por que alguém como Gordon é tão leal a ele? Ele pergunta a Gordon sobre isso, já que ele não parece ter medo dele. Então, ele responde suavemente que é porque ele realmente sabe que tipo de pessoa ele pode ser e confia nele nesse aspecto. Em uma lembrança, é mostrado que quando Raquiel era criança, ele o viu protegendo um pequeno pintinho da chuva, enquanto ele mesmo estava ensopado. Lembrando-se disso, ele acrescenta que confia em Raquiel para retornar ao seu eu mais gentil à medida que sua saúde melhora. Pensando em Raquiel agradecendo a ele, Gordon sente como se isso já estivesse acontecendo. Ele oferece um doce a Gordon, que aceita com alguma relutância. Nesse momento, ele jura nunca deixar que Gordon seja acusado de sua morte. Para isso, ele terá que sobreviver. Nesse instante, alguém entra apressadamente e abre a porta com um baque, chamando-o. Este servo apressado lhe diz que o imperador o convocou. A cena muda para o palácio real principal, onde Raquiel é mostrado se aproximando do tribunal de seu pai. Assim que cumprimenta seu pai, o imperador imediatamente nota sua técnica Azrahan despertada. Ele também sente a ansiedade de nosso rapaz. Enquanto isso, nosso garoto está bastante cansado de se curvar diante dele e espera que ele termine isso para que ele possa se levantar. O imperador pergunta sobre sua vida no palácio lateral e se está de acordo com sua satisfação, ao que ele responde afirmativamente. Enquanto isso, ele está bastante irritado pelo fato de ter que
permanecer curvado enquanto fala com ele. O imperador então pergunta o que ele ouviu sobre si mesmo enquanto se fere com a agulha e consome veneno em casa. Ele tenta negar. O imperador começa a tagarelar sobre como ele está, perdendo sua dignidade como príncipe herdeiro, e que, se ele acha que não pode suportar o peso de ser o sucessor, pode passar isso para seu segundo irmão. Nosso garoto, que não esperava isso, recusa educadamente a proposta. O imperador fica bastante irritado com sua recusa. No entanto, nosso garoto, por sua vez, pausa por um momento, ao perceber que o imperador tem todo o direito de lhe tirar o status de sucessor, mas ele escolhe não fazer isso. Agora ele entende por que o imperador pergunta a ele. Porque ele quer mostrar ao mundo que seu filho fez isso para reconhecer seu irmão mais novo. Portanto, ele entende essa manobra política astuta, mas não planeja desistir sem lutar, não importa quão fraco possa ser. O imperador, por outro lado, está tão furioso que se levanta de seu trono e o acusa de trazer vergonha para a família imperial porque ele quer manter o título de príncipe herdeiro. Nosso garoto ri disso porque não se importa com o título. Na verdade, ele leu o romance, e segundo ele, o segundo príncipe não é capaz de lidar com a era de Chao, que está se aproximando rapidamente. Consequentemente, ele causará a decadência da família imperial e do império. Ele se volta para o imperador e expressa seus pensamentos de que não se importa com seu título, mas sim com a prosperidade de sua família. Ele propõe dar ao imperador a chance de provar que é melhor do que o segundo príncipe. Então, a cena muda para o palácio lateral, onde Garden está ansioso para saber o motivo pelo qual o imperador o convocou. Ele explica tudo para Garden enquanto solta a bomba de que vai ter um duelo de espadas com o segundo príncipe, o que faz Rugged Doctor arrumar suas coisas para sair depois que seu mestre o derrotar. Enquanto isso, o imperador pensa nas palavras de Raquel e em sua curiosidade sobre esse novo lado de seu filho. Por isso, ele aceita sua proposta. No dia seguinte, todos no império se reúnem para testemunhar o duelo de espadas entre os irmãos. As garotas torcem pelo segundo príncipe, Theodore. No palco, nosso rapaz é encontrado se exercitando para o duelo. Quando Theodore se aproxima dele, ele lhe diz que não é necessário fazer isso. Preocupado, ele diz que não quer que ele arrisque sua saúde, pois quer dar legitimidade ao trono para seu irmão, porque todos sabem o resultado do duelo. Ele acrescenta que não quer que seu irmão se sacrifique para esse propósito. Ao ouvir isso, nosso rapaz está pronto para começar a briga e informa Theodore com desdém que tanto o pai quanto o filho estão interpretando mal suas intenções, pois ele não tem a intenção de perder. Antes de começar o duelo, há murmúrios entre as pessoas sobre como é estranho para o príncipe herdeiro desafiar o segundo príncipe, pois o segundo príncipe tem a vantagem devido ao núcleo de Azrahan em um único círculo. Eles não acreditam que ele tenha alguma chance contra o segundo príncipe. Em um flashback, é mostrado que nosso rapaz, que está se exercitando, tem Garden ao seu lado, que está pensando que esse duelo é apenas uma piada. Nosso garoto responde que ninguém espera que ele vença, então é bom para ele, pois coloca menos pressão sobre si. No entanto, Garden diz com incerteza que ele pode vencer. Nosso rapaz percebe sua expressão e sabe que ele está mentindo. Então, ele lhe diz que só precisa bloquear 3 ataques de seu irmão para vencer a partida. No presente, Garden reza pela segurança de seu mestre. A partida começa e o imperador descreve as regras. Se nosso rapaz conseguir derrotar ou suportar os ataques de seu irmão por 5 minutos, ele será o vencedor. Caso contrário, o segundo príncipe vencerá a partida. Agora, ambos os irmãos estão em frente um do outro, mas Theodore pretende passar por essa partida o mais rápido possível. Assim que a partida começa, todos ficam atônitos ao ver o príncipe herdeiro jogar sua espada longe. Eles se perguntam se ele já está se rendendo. Vendo isso, Theodore inicialmente se sente aliviado por não ter que lutar contra seu irmão doente, mas depois se lembra de que isso trará desgraça para ele e sua família. Então, ele contempla se deve incentivar seu irmão a lutar um pouco, mas quando nosso rapaz coloca o escudo à sua frente, ele entende que o objetivo do príncipe herdeiro é resistir aos ataques mais fracos por 5 minutos em vez de atacá-lo. Ele sorri com isso, pensando que terminará essa luta rapidamente. Com esse pensamento em mente, ele reúne o mana em seu corpo e corre em direção a seu irmão. O imperador analisa o ataque de seu segundo filho e conclui que seu primeiro filho não conseguirá resistir. O segundo príncipe até tenta atacar de cima para que seu irmão não caia ao chão de
de forma vergonhosa. Mas, para a surpresa de todos, nosso rapaz desvia do ataque. Alguém comenta que o segundo príncipe é gentil o suficiente para atacar de maneira fraca, para que seu irmão possa facilmente desviar dele. O segundo príncipe o ataca novamente com toda a força, o que o joga para longe, mas ele ainda consegue se manter em pé. A condição de nosso rapaz está piorando à medida que seu corpo enfraquece, mas ele ainda está determinado a ganhar o duelo, pois treinou para desviar durante toda a sua vida como policial. Agora, ele meio que se esconde atrás do escudo, enquanto o segundo príncipe avança em sua direção, absorvendo o mana melhor do que nosso rapaz esperava. No entanto, nosso rapaz sorri com isso, como se algo pudesse estar passando em sua mente. Do outro lado, o segundo príncipe também está animado. Ele acumula seu ataque e, após saltar no ar, cai em cima de nosso garoto. Mas nosso garoto absorve facilmente o impacto, porque já havia treinado sua parte inferior do corpo para esse momento. Ele não apenas pediu ao ferreiro para personalizar seu escudo, mas também armazenou a mistura em seus slots de mana para seu irmãozinho. Seu sistema pergunta quanto ele gostaria de compartilhar da descarga daquela mistura em seu corpo, e ele responde com 0,2 litros. Com isso, o campo de mana de seu irmão é preenchido com a mistura, e o rosto do segundo príncipe fica vermelho de tanto beber, o que lhe provoca soluços. Theodore está tão confuso sobre o que está acontecendo com seu corpo. Enquanto isso, Raquel lembra do que leu no romance, que Theodore é alguém que não suporta qualquer tipo de álcool. Assim, ele adicionou muitos tipos de álcool aos seus slots e os liberou no corpo de seu irmão. Theodore está tentando se levantar para vencer seu irmão, mas ele não entende o que se passou dentro dele. Ele quer lidar com a situação e almejar o reconhecimento do pai, os aplausos dos cidadãos e o título de príncipe herdeiro. Segundo ele, este é o melhor caminho para todos. Se ele se tornar o príncipe herdeiro, para esse propósito ele tem que vencer. Com esse pensamento em mente, ele corre em direção ao irmão, que fica atônito ao ver que ele suportou a bomba de coquetel. Em seguida, ele dispara outra bomba de coquetel de 0,1 litro contra o irmão. A cena muda enquanto o segundo príncipe se encontra no reino dos órgãos do seu irmão, onde ele serviu a bebida de coração. Ele diz a ele que recebeu a bebida daquela pessoa. Ele se vira para ver que a pessoa é seu próprio irmão, que levanta o copo para ele. Ao ver isso, Theodore fica completamente perplexo, pois assume que deve estar tendo alucinações, vendo seu irmão tão bêbado e atordoado. O príncipe herdeiro decide ajudá-lo. Ele vai descarregar o líquido que armazenou em seus slots de mana, em seu irmão. Com essa mana, ele o ataca com toda a sua força e joga seu irmão no chão. Todos os presentes ficam completamente atônitos com essa reviravolta inesperada, testemunhando a luta entre seus filhos. O imperador imediatamente reconhece que Raquiel usou o núcleo Azrahan, o que ele pensou ter sido um erro. Ele pode sentir claramente que a energia do núcleo Azrahan está irradiando dele, mesmo com centenas de pessoas ao redor. Por outro lado, quando Theodore abre os olhos, ele encontra seu irmão aos seus pés. Seu irmão afirma que purificou sua mana impura. Theodore reconhece imediatamente como o núcleo Azrahan e questiona como é possível que seu irmão doente o utilize. O suposto irmão doente responde despreocupadamente que ele simplesmente aprendeu isso um pouco tarde. Olhando para sua espada caída, Theodore murmura que ele perdeu, o que leva seu irmão a comentar que Theodore pode ainda não acreditar nisso. Então, ele nota o sangue na testa do seu irmão. Nosso garoto explica que se feriu enquanto se protegia do ataque do irmão. Ao ouvir isso, Theodore percebe sua própria atitude durante a luta e como ele foi excessivamente confiante, assumindo a vitória sem reconhecer os esforços do irmão. Então, nosso garoto se levanta e pergunta sobre o bem-estar do irmão. Seu irmão interpreta mal suas palavras e expressa seu sentimento de vergonha. No entanto, Raquiel esclarece que estava, na verdade, perguntando sobre sua condição. Diante disso, Theodore faz uma reverência ao irmão, como um reconhecimento de sua habilidade como príncipe herdeiro na frente de todos. Nesse momento, uma tela aparece diante de nosso herói, fazendo-o exclamar que finalmente conseguiu. Interpretando seu gesto como uma vitória sobre seu irmão, Gordon fica emocionado ao vê-lo. O sistema do nosso garoto o parabeniza por tratar alguém além de si mesmo, revelando que ele adquiriu uma habilidade chamada taxa de tratamento médico solicitado. Essa habilidade permite que ele ganhe uma pequena quantidade de expectativa de vida a cada vez que cura os outros. No entanto, ele percebe
percebe que esse método apenas estende sua vida em um único dia de cada vez, o que azeda um pouco seu ânimo, já que é um processo bastante lento. Ainda assim, ele está disposto a aceitá-lo, vendo isso como uma maneira mais eficaz de aumentar sua expectativa de vida do que depender apenas de técnicas de acuponto ou tônicos. Seus pensamentos são interrompidos pelo pai, que pergunta se ele usou o núcleo Azrahan na luta, o que ele admite que sim. Ele então pergunta como o adquiriu. Ele responde honestamente que não sabe muito bem, porque não pode contar ao pai que o adquiriu como uma habilidade de recompensa para curar seu corpo. O pai, no entanto, parece acreditar nele e acrescenta que ele gravou esse núcleo em seu corpo quando nasceu, mas devido à sua doença, não pôde usá-lo. O imperador acrescenta que nosso garoto conseguiu superar as limitações de seu corpo e usá-lo de qualquer maneira. Pensando que seu pai está elogiando-o, ele agradece. No entanto, seu pai interrompe, dizendo que tudo isso arruinou seu plano inicial, o que faz com que ele questione o significado das palavras do pai. O imperador se vira para ele, enquanto assegura ao filho que, apesar de sua doença, reconhece sua posição como príncipe herdeiro, como prometeu. Então, ele faz uma pausa e o avisa que estará de olho nele para ver se ele é verdadeiramente capaz de suceder ao trono. Tudo isso deixa nosso garoto irritado, mas o imperador também está frustrado com sua falta de resposta e grita para que ele mostre alguma reação. Em vez de responder diretamente, o príncipe herdeiro começa a aconselhar seu pai a continuar praticando esgrima, pois seus músculos estão ficando rígidos. Ele acrescenta que ele precisa comer mais vegetais e parar com o hábito do tabaco. O imperador exige saber quem é seu filho para aconselhá-lo assim, mas nosso garoto responde sinceramente que só está dizendo isso por preocupação com seu pai. Pouco. Depois o imperador é visto andando em seu carrinho, enquanto ri ao pensar sobre a mudança no comportamento de seu filho. Parece que ele também está preocupado com seu filho, usando a técnica do núcleo Azrahan de maneira imprudente, o que poderia colocar sua saúde em risco. Ele reflete sobre as altas expectativas que teve em relação a ele, mesmo sabendo que está doente. Mas agora, após os eventos de hoje, ele se vê segurando uma faísca de esperança para o futuro de seu filho. Enquanto isso, a caminho de casa, nosso protagonista pensa em seu próprio pai de muito tempo atrás, que morreu de ataque cardíaco porque deixou de estudar para jogar. Quando recebeu a ligação com essa má notícia, ele se arrepende agora, mas já é tarde demais. Pensando no imperador, que ainda poderia ter uma chance, ele decide proteger seu pai também enquanto usa sua habilidade, o que também ajudará a prolongar sua própria vida. Nesse momento, Garden aparece novamente, seu rosto emocionado, enquanto pede ao seu mestre que lhe diga por que está chorando. Sentindo-se awkward, ele pergunta mesmo assim. Garden expressa seu orgulho por seu mestre ter vencido a luta, não importando o quão difícil tenha sido. Ele desconsidera a preocupação de Garden, acrescentando que agora vai descansar, pois tem muitas coisas a fazer no dia seguinte. Sentindo sua confusão, ele explica que precisa se encontrar com alguém no dia seguinte. Mais tarde, Garden é visto com um cara em um dos 10 melhores restaurantes da capital, chamado Sorrentino. O cara pergunta se ele conhece este restaurante, e ele responde que é um cliente habitual lá. Acontece que o cara não é ninguém menos que nosso príncipe herdeiro, que se disfarçou. Quando o garçom vem para anotar seu pedido, ele faz um pedido estranho, como pedir vinho de uva sem uvas e dizer que gostaria de comer até o amanhecer. Parece que isso é uma espécie de código, porque assim que ele faz o pedido, o garçom o instrui a segui-lo. Ambos se levantam de seus assentos enquanto Garden olha confuso com o que está acontecendo. Nosso garoto diz a Garden para seguir o garçom, dizendo que ele entenderá em breve. Depois de um tempo, o garçom os leva a uma escada. Gordon ainda está confuso sobre como o príncipe herdeiro conhece este lugar. Ele mesmo só sabe sobre isso porque leu a respeito em um romance. Gordon pergunta por que estão ali. Ele responde de forma ambígua que está ali para coletar algumas taxas de tratamento, deixando Gordon intrigado com suas palavras. Mudando de assunto, ele pergunta a Garden se ele conhece alguém chamado Damien, ao que Garden responde negativamente. Em vez de explicar mais a seu leal médico, ele abre a porta no final da escada. Lá eles encontram uma arena de batalha, onde 2 lutadores estão se enfrentando enquanto a multidão os aplaude. Gordon pergunta novamente sobre esse lugar. Ele responde feliz que é uma localização secreta. Então, olhando ao redor, ele avista um cara durão no ringue. Garden pergunta se este é a pessoa Damien de quem ele falou antes, ao que ele responde negativamente. Justo então, a porta do lado oposto se abre, revelando o verdadeiro protagonista do romance que ele está lendo.
torcendo. Em seu mundo, essa pessoa é Damian Kian. Todos estão torcendo por Damian assim que ele entra no Coliseu. O anfitrião diz ao cara durão para deixar o lugar e então apresenta Damian, que vai lutar na partida principal da noite. Ele tem apenas 17 anos quando entra na vida do submundo e derrota todos nos 3 meses seguintes, o que lhe rende o título de Gênio da Espada. Então eles deixam o oponente de Damian entrar na arena, que é um troll rugindo que avança em sua direção. Nosso garoto, que estava assistindo ao espetáculo, também teme ver um troll de verdade ali. Garden protesta também, pois assume que eles estão planejando alimentar um humano ao troll. Enquanto isso, no andar de baixo, o troll Berserk está bastante furioso e tenta atacá-lo, mas Damian desvia graciosamente de cada um de seus ataques. Damian, que está olhando fixamente para o monstro, desembaina sua espada e com um movimento rápido o abate em 2. Os espectadores assistindo ao show ficam maravilhados com o que ele fez. Enquanto isso, nosso herói pensa que esse cara é mais notório do que esperava. Então percebe que isso é esperado de alguém que é o personagem principal do romance. Um gênio da espada conhecido como o rival do maior espadachim da história. Ele então ordena a Garden que o siga e vá em frente. Depois de um tempo, eles são parados por um homem corpulento que avisa para não prosseguirem. Mas assim que nosso príncipe herdeiro mantém um tijolo de ouro em sua palma, o homem os deixa entrar. Eles estão sentados com alguém de quem nosso cara tenta ao máximo não ficar com medo. Ele pega confiantemente sua garrafa de analgésicos na mão e pergunta se ele vai tomar esses analgésicos baratos. Damian então pergunta a razão de sua presença ali, ou se ele está ali para vender remédios para ele. Ele responde de forma ambígua que é algo assim. Damian, por outro lado, tenta espantar nosso cara dizendo que já teve o suficiente deles. Nosso garoto confiantemente diz que esses remédios baratos não são úteis quando se trata de tratar a dor constante latejante na parte de trás de sua cabeça. Agora ele tem sua atenção e começa a explicar o tipo de dor que ele tem, nos quais os sintomas geralmente começam na parte de trás da cabeça e a área ao redor do pescoço e da cabeça se sente rígida e coçando. Ele pergunta se seus ombros e pescoço estão dormentes. Nosso cara detecta o olhar suspeito nos olhos de Damian, já que ele sabe dessas coisas sobre ele. Ele explica novamente sobre sua condição, acrescentando que sente uma dor imensa nas laterais da cabeça e entre os olhos. Além disso, sente calafrios pelo corpo e seus olhos se esbugalham. Nosso rapaz também está imitando todas essas coisas enquanto descreve todas as suas condições, enquanto Damian o observa atentamente. Nosso herói continua seu melodrama enquanto tenta convencer Damian de que, em vez de chegar à raiz de seu problema, ele está se apoiando em analgésicos, que não são uma forma padrão de medicina. Damian está irritado com ele e pondera em matá-lo por um momento. No final, ele diz a Damian para usar a boca e dizer algo, o que o irrita porque Damian acha que é ele quem não o deixa dizer nada. De qualquer forma, Damian pergunta sobre a identidade do nosso cara, que brincando lhe conta a verdade de que é o príncipe herdeiro, o que irrita Damian. Para convencê-lo, ele mente dizendo que foi enviado ali por Kuzman, que é meio que um patrocinador para Damian. Ele acrescenta que Kuzman está preocupado com Damian e que atualmente eles não têm uma quantidade suficiente de ingredientes devido à temporada. Damian não entende nada do que nosso garoto está tagarelando e pergunta sobre o significado por trás de suas palavras. Nosso garoto explica que encontrou um novo jeito de aliviar sua dor. Damian pergunta se isso envolve algum remédio novo. Nosso garoto responde que esse problema não pode ser tratado com aquele remédio, então é preciso eliminar a raiz da sua dor. Ele pede a Damian para tirar a camisa e deitar para que possa explicar o processo de tratamento. Damian faz o que lhe foi pedido. Suas costas estão cheias de cicatrizes. Nosso garoto pergunta brincando se ele está assustado, mas Damian responde negativamente enquanto está irritado, acrescentando que é um guerreiro que feriu pessoas e vice-versa, o que cala nosso garoto. Em seguida, ele pega um pedaço de mochabustão e pergunta se é a primeira vez que Damian vê algo assim. Nosso garoto coloca a mochabustão nas costas de Damian, depois incendeia a substância nas costas dele, enquanto Damian comenta desinteressadamente que tal tratamento não assusta um guerreiro como ele. No entanto, após um tempo, ele começa a tremer de dor, o que faz nosso garoto brincar com a situação. Ele espera seriamente que Damian consiga suportar a dor,
Ele pensa nesse cara que tem uma marca de maldição nas costas, que é a razão pela qual ele não sai do submundo sempre que vai lutar. Ele sente uma dor imensa. Para lidar com essa dor, ele começa a tomar muitos analgésicos. Ele pega dinheiro emprestado e precisa ter outra luta para pagar sua dívida. Esta é a vida do protagonista desta história. Ele xinga Kuzman por impor esse ciclo cruel a Damien. Agora ele tenta borrar a marca nas costas dele com esse processo. Ele pensa feliz que se conseguir curar Damien, não apenas prolongará sua vida, mas também terá seu apoio. Ele decide tratar os outros gladiadores depois. Após o tratamento, ele diz a Damien para se levantar. Ele olha atentamente para a marca nas costas de Damien, que ele conseguiu cauterizar com sucesso. Ele então pergunta a Damien o que ele está sentindo naquele momento, com uma expressão de descrença. Damien expressa que se sente bastante renovado, algo que não sentia há muito tempo. Nosso garoto explica que ele precisa de mais sessões desse tratamento. Durante esse tempo, Damien precisa evitar tocar nas bolhas em suas costas, alimentos gordurosos e sobrecarregar-se. Ele se surpreende com essa última exigência. Nosso garoto explica que ele não deve lutar, o que provoca uma contestação, já que não é algo que Kuzman permitirá. Diante disso, ele consola Damien dizendo que vai cuidar dessa questão. Agora Damien entende que nosso rapaz não é quem ele afirmou ser e pergunta sobre sua identidade com uma expressão de confusão. Nosso garoto orgulhosamente diz a ele que é um príncipe herdeiro, mas Damien não acredita e comenta que ele deve ter um motivo para evitar revelar sua identidade. Nosso garoto decide deixar isso de lado e instrui Damien a fazer o que ele lhe disse. Além disso, ele adverte Damien a não ir ao Coliseu, custe o que custar, pois é um lugar mais seguro para ele. Já no final, ele acrescenta que esta é a única maneira de se encontrarem. Ao ouvir isso, o rosto de Damien fica vermelho e ele concorda prontamente. No caminho de volta, há centenas de perguntas que Damien tem sobre esse lugar ilegal, mas nosso garoto pede que ele o ajude a encontrar algo. Quando perguntado o que é, ele pede que nosso garoto procure um homem de cabelo preto, em um rabo de cavalo e com olhos fendas. Depois de olhar em alguns lugares, ele finalmente o encontra em um bar. Ele se senta à sua frente e vai direto ao ponto, dizendo que precisa comprar Damien, então deve lhe dizer sobre sua dívida total e o custo de romper o contrato. Diante disso, Kuzman exige 9 trilhões de Magen, que só poderiam ser pagos por alguém tão rico. Como príncipe herdeiro, nosso garoto explica que ele é o príncipe herdeiro. Aquela pessoa começa a rir às suas custas e diz que se Raquiel é um príncipe herdeiro, então ele também é aquele com o nome do príncipe herdeiro que vende remédio. Então pede para ele se mandar se não quiser comprar remédios. Quando nosso garoto sai, ele chama um homem e pede que ele investigue nosso camarada para descobrir sua identidade. Ele até pede que torture o sujeito como quiser para obter essa informação. Após 1 hora, a mesma pessoa que ele enviou para torturar nosso príncipe herdeiro é jogada na sua frente, sangrando e machucada. Ele fica perplexo ao vê-lo e pergunta quem fez isso com ele. Então, ele vê os guardas reais à sua frente, que anunciam que o inspetor real secreto está diante deles. Então, nosso garoto tira a peruca e lhe mostra o emblema real. 1 hora atrás, Garden e nosso garoto estão indo para algum lugar, cientes de que estão sendo seguidos pelo homem de Kuzman. Ele diz a Garden para agir normalmente, para que o seguidor não suspeite que eles sabem que ele está lá. Ele sabe que é inevitável que Kuzman envie alguém para segui-lo, por isso se aproximou dele em primeiro lugar. No próximo momento, quando o perseguidor se vira, ele colide com o inspetor real. Os guardas reais acusaram esse perseguidor de tentar assassinar o príncipe herdeiro. Agora eles estão diante de Kuzman, e nosso garoto devolveu o emblema ao inspetor real secreto. Enquanto Kuzman tenta entender a situação, antes que possa reagir, nosso garoto ordena que seus guardas reais façam uma invasão no local, especialmente para capturar Kuzman. Com sua ordem, todos correm para submeter o lugar. Ao testemunhar a cena à sua frente, Garden pensa que o príncipe herdeiro realmente mudou. Agora ele se preocupa com a segurança de seu país, por isso está invadindo organizações clandestinas. Por outro lado, o príncipe herdeiro parece mais do que feliz em ver as pessoas ao seu redor. Se elas se ferirem, ele terá a chance de curá-las. Terá uma oportunidade de prolongar sua vida. Enquanto isso, Kuzman se esconde em um canto enquanto reflete sobre a situação. Ele se pergunta sobre o interesse do príncipe herdeiro em comprar Damien. Enquanto ele tenta escapar, ao apressar-se em direção ao portão, decide permanecer escondido até as coisas esfriem. Mas assim que abre a porta, se vê na ponta de várias espadas. Enquanto isso, nosso rapaz faz uma aposta com seu médico, que ele sairá daquele portão e, agora, exige 500 Megan do pobre médico. Ele
Ele então avança e começa a divagar sobre como é importante pagar por um remédio. Quando Kuzman grita para ele, perguntando que loucura é aquela que ele está falando, ele esclarece que vem com boas intenções para limpar as despesas de remédios de Damien e lhe oferece um bom negócio, mas é ele quem o joga fora. Ouvindo isso, ele fica furioso e prestes a bater nele, mas seu rosto encontra o punho de ferro da guarda real. No próximo momento, é advertido a ficar no chão. Não encontrando uma rota de fuga, ele decide usar a cápsula bomba que contém veneno em sua boca e a cospe. Após 5 segundos, ele planejou cuspir a cápsula dessa forma. Todos nas proximidades ficarão paralisados enquanto expostos à cápsula, e ele escapará e matará o príncipe herdeiro. Ele está satisfeito com seu plano perfeito e está prestes a cuspir a cápsula enquanto conta de 5 a 1. Mas antes que ele possa cuspir, Raquiel fecha sua boca com a palma da mão. Kuzman percebe que ele conhece cada movimento seu. Nesse momento, o tempo para a bomba explodir chega, e ela explode em sua boca. O processo de paralisia começa, e ele precisa tomar o antídoto o mais rápido possível. Com as mãos trêmulas, ele tenta tirá-lo do bolso, mas nosso herói, que lê o romance e sabe tudo sobre ele, pega o antídoto de sua mão e pergunta se ele quer saber sua fonte de conhecimento. Para o horror deste bandido, nosso cara bebe o antídoto na frente dele enquanto o provoca, enfatizando que não vai contar a ele sobre isso. Para provocá-lo ainda mais, ele comenta sobre o gosto amargo do antídoto. Enquanto Kuzman está bastante desesperado para obter o antídoto, nosso garoto o joga descuidadamente nas costas dele. Ele implica que não vai dar a ele o antídoto quando Raquiel foi quem o envenenou em primeiro lugar. Ele pretende usar suas habilidades de tratamento médico para prolongar sua vida, pois agora ele tem um antídoto em suas slots de mana. Agora, sob a quinta vértebra torácica, ele empurra cerca de 3,8 centímetros de cada lado, pressionando os pontos do transportador do coração. Com isso, Kuzman vomita o veneno. Depois ele libera o antídoto dentro dele e espera que funcione. Após alguns segundos, ele perde a consciência, pois nosso cara o tratou com sucesso. Para recompensá-lo, sua vida se estende em 118 dias. Ele então ordena a seus guardas que os prendam. Agora ele vai completar seu objetivo principal ao vir aqui. A cena muda para os gladiadores, com Damien como seu líder, que estão lutando com os guardas e conseguindo ferir muitos. Neste momento, Raquel aparece diante dele, e ele a reconhece imediatamente. A cena muda para o sonho em que um jovem Damien está diante de sua mãe morta. Ele sabe que está sonhando com aquele dia em que ficou sozinho. Nesse momento, alguém lhe diz para acordar, e ele abre os olhos, encontrando-se diante de um guardião que se apresenta. E Damien também lhe diz seu nome enquanto lhe aperta a mão. Nosso príncipe herdeiro interrompe a apresentação e pede a ambos que o sigam, pois tem muitas coisas a fazer. Após isso, eles chegam a uma clínica falsa do Sebastian, onde encontram outros gladiadores. Damien pergunta sobre o lugar em que estão, e ele responde que é uma clínica de tratamento. Outro gladiador expressa sua curiosidade sobre por que ele está sendo tão gentil com eles, uma vez que não só os acolhe em seu palácio enquanto os resgata do submundo, mas também vai tratá-los. Ele pensa, enquanto os observa, que seu principal motivo para tratar esses gladiadores é libertá-los de suas marcas de maldição. Ao fazer isso, ele pode prolongar sua vida, já que a maioria deles são jovens, o que o ajuda a aumentar sua própria longevidade. Ele começa dizendo que não vai fazer isso por boa vontade, porque todos sabem que ele mesmo é uma pessoa bastante doente. Um deles se intromete dizendo que todos no reino sabem disso, e nosso cara promete em sua mente que essa pessoa receberá o tratamento mais doloroso de qualquer maneira. Ele continua, dizendo que, como o médico não conseguiu encontrar uma cura para ele, agora ele mesmo está fazendo isso. Então ele se vira para Damien e pergunta se ele entende o que está tentando explicar. Damien responde que eles estão ali para serem seus sujeitos de teste, o que ele confirma. Todos ficam bastante preocupados ao ouvir isso, mas nosso cara contesta perguntando a Damien o que ele sentiu após o último tratamento. Damien responde que sentiu alívio da dor nervosa. Ao ouvir isso, todos se sentem aliviados. Se Damien está fornecendo o testemunho a favor do príncipe herdeiro, então ele pergunta a todos se eles se sentem inseguros em receber tratamento. Quando ninguém responde, ele os instrui a tirar as camisas e deitar-se nas camas. Após 6 dias, cada gladiador é mostrado na pior condição. Eles estão constantemente vomitando e suando frio devido à falta de analgésicos. Nosso garoto está bastante nervoso ao ver os resultados de seu tratamento. Ele se vira para Damien e pergunta se ele está se sentindo tonto ou vomitando. Damien responde que está, mas que está aguentando. Agora ele entende que Damien é uma exceção
atenção porque ele é o protagonista do romance por uma razão. Ele então dispensa todos para suas acomodações, mas instrui Sérgio a ficar. Ele comenta sobre a má condição de Sérgio devido aos sintomas de abstinência, mas Sérgio tenta dizer que está bem. Em seguida, ele mostra a agulha, dizendo que vai ajudá-lo com isso. Enquanto isso, ele está pensando que não tem certeza se o tratamento de acupressão funcionará em Sérgio ou não. Mas Sérgio é quem está tomando o analgésico há mais tempo, então ele precisa ser o sujeito de teste para isso. Ele considera atingir seu ponto de corrida perto do estômago. Enquanto está pensando sobre tudo isso, Sérgio se levanta de seu lugar, parecendo bastante poderoso em sua forma. Ele então salta sobre nosso cara e agarra seu pescoço com ambas as mãos. Raquel está tendo mais dificuldade para respirar, mas Damien chega na hora certa e empurra Sérgio para longe dele. Levantando a mão para ajudá-lo a se levantar, ele pergunta sobre seu bem-estar, ao que Raquel responde positivamente. Ele olha para a forma inconsciente de Sérgio e conclui que, devido aos seus severos sintomas de abstinência, ele é altamente sensível a qualquer pequena estimulação. É por isso que uma pequena agulha o machucará como uma espada. Para resolver esse problema, ele precisa de agulhas mais finas. Após um tempo, ele é visto em seu escritório lendo uma carta de um ferreiro. Para resumir a carta, o ferreiro se desculpa com ele por não conseguir fazer várias agulhas finas como um fio. A carta acrescenta que apenas um artesão anão poderia realizar tal feito. Neste momento, ele recebe uma notificação de seu sistema avisando que está estressando demais, o que poderia levar a uma doença nervosa. Seus órgãos estão tentando resfriar seu coração enquanto tentam lhe dar uma dica. Vendo-o perdido, seu sistema lembra-o de que ele pode convocar um monstro ou desbloquear uma habilidade usando seus pontos de HP. Ele então seleciona a opção de gacha de invocação pelo custo de 300 HP. Enquanto confirma a compra, ele espera obter uma boa invocação. Seu sistema instrui-o a verbalizar as qualidades que deseja que sua invocação tenha. Ele exige uma criatura que possa fornecer-lhe muitas agulhas de espessura uniforme. Após registrar seu pedido, seu sistema lhe apresenta 3 opções com nomes bizarros, como uma invocação feliz que grunhe, ferro que descarrega e um cacto que descarrega. Então, seu sistema informa que uma dessas invocações tem 100% de chance de atender a sua demanda, uma tem 50% e uma tem 0%. Ao ler isso, ele percebe que essa convocação é uma espécie de aposta, então contempla qual convocação escolher. Depois de pensar por um tempo, quando não consegue decidir, seu coração frustradamente lhe diz para escolher o cacto, e ele concorda. Enquanto seu sistema prepara seu presente, ele implora a Deus pela convocação certa. Então, um porquinho da Índia muito fofo é deixado em sua palma. Agora, seu sistema o informa sobre as qualidades de sua nova convocação. Ele pode alterar seu tamanho alimentando-o com sementes de girassol vermelhas, que o deixarão enorme, ou com sementes azuis, que o farão retornar ao seu tamanho original pequeno. Seu nome é Ghost Swarm, e ele possui a habilidade de produzir um número infinito de espinhos e atacar seus inimigos com eles. Ele educadamente pede à sua convocação 3 espinhos, cada um de uma cor diferente, e ela os fornece. Ele verifica os da cor branca e marrom. O branco tem um efeito de dor leve, então ele decide usá-lo para os gladiadores. No entanto, ele fica um pouco cauteloso em relação ao preto, pois tem um nível de dor mais alto. Ele não o testa e decide experimentá-lo em outra pessoa mais tarde. Então ele vai para sua clínica, preparando a agulha. Ao vê-lo, Garden pergunta sobre sua convocação, e ele a apresenta. Nesse momento, ele inventa uma história e diz a Garden para perguntar os detalhes restantes à convocação, e depois deixa o lugar. Arden está bastante perplexo com a situação, pois reconhece essa criatura como um monstro convocado. Segundo lendas, havia um construtor lendário há cerca de 300 anos que tinha monstros convocados como suas ajudas. Eles são conhecidos como criaturas muito raras e misteriosas. Gordon não entende como seu mestre conseguiu um. Agora, ele percebe que há algo sobre seu mestre que ele não sabe. Dentro da clínica, Sérgio pede desculpas ao nosso amigo pelo incidente de ontem. Ele ignora as desculpas enquanto diz a ele que não sentirá mais a dor, pois já perfurou muitas agulhas em seu corpo. Ele fica surpreso ao ouvir isso, pois Sérgio não parece sentir nada.
Ele então mostra a ele seu braço, onde realizou o tratamento de acupuntura. Depois disso, ele tem feito esse tratamento em todos para conseguir as recompensas do tratamento de Damien e dos outros gladiadores. Sua expectativa de vida aumentou em 171 dias. E não só isso, mas ele também sobe de nível suas habilidades devido a usá-las em um número maior de pessoas. Essa informação o deixa bastante feliz, como é claro por sua linguagem corporal. Vendo-o tão feliz, Damien não entende seus verdadeiros motivos, se perguntando por que o príncipe herdeiro está tão eufórico ao vê-los recuperados. Agora que Raquel terminou com o tratamento deles, ele decide bolar outro plano para eles. A cena muda para o imperador, que está recebendo um relatório sobre seu filho. Ele é informado que o príncipe herdeiro tem 14 gladiadores como seus guardas pessoais, que agora são oficialmente reconhecidos como guardas reais. Ele está dando salários e outros benefícios pelo trabalho deles. Ao ouvir isso, o imperador começa a rir às custas de seu filho, que deveria estar descansando na cama, mas em vez disso está recebendo uma equipe particular. No entanto, a próxima informação o tensiona, pois lhe dizem que o príncipe herdeiro tem o hábito de convidar todos os serventes e guardas para seu lado e picá-los com agulhas. Vê-se o príncipe herdeiro brincando de médico com vários serventes. Ele pergunta a um deles se as agulhas que está perfurando em seu corpo doem, e recebe uma resposta negativa, apesar da expressão do guarda dizer o contrário. Então, ele anuncia o próximo paciente. Há alguns dias, Damien é visto na frente do nosso príncipe herdeiro, que pergunta sobre suas sensações durante o tratamento de Mochabustão. O principal responde que ainda dói um pouco. Com isso, o príncipe herdeiro lhe dá a boa notícia de que ele não precisa mais do tratamento, pois está totalmente curado, o que o deixa confuso. Ele então agradece ao príncipe herdeiro, mas é recebido com um protesto do príncipe herdeiro. Raquel pede que ele o ouça primeiro. O príncipe herdeiro tem uma proposta para ele, pois quer que as habilidades de espada de Damien fiquem ao seu lado, pois não quer que suas habilidades se percam. Então, ele oferece a ele uma posição como seu guarda-costas, com um salário inteligente e outros benefícios. Em vez de se apoiar em coisas emocionais como lealdade e amizade, ele sabe que Damien avançará em suas habilidades com a espada e logo alcançará a síndrome do mestre da espada, onde alguém se torna extrasensível e suporta ainda mais dor do que havia experimentado antes com um selo amaldiçoado. Assim, ele quer que Damien fique perto quando isso acontecer, oferecendo-lhe o trabalho como uma desculpa para mantê-lo ao seu lado. Ele adiciona muitos outros benefícios ao contrato de trabalho, mas quando Damien não responde, ele oferece uma semana de trabalho de 4 dias, o que provoca uma comemoração de todos atrás de Damien. Ao ouvir os benefícios de seu trabalho, todos se oferecem para contratá-los também, sob a desculpa de que essa é a maneira deles de retribuir sua dívida protegendo-o. Ele comenta secamente que eles querem fazê-lo porque o salário e outros benefícios vêm juntos com o trabalho. E eles concordam sinceramente que ele está contente com a honestidade deles, pois ele pensava que pessoas que afirmam ser leais muitas vezes guardam rancores. Assim, ele pondera sobre esse assunto e decide contratá-los, já que os originais guardas reais eram leais ao seu pai. Será melhor ter seu próprio esquadrão particular. Ele então lhes dá o nome de SRG, e eles ficam bastante felizes com isso. Ele se vira e pensa com um suspiro que sua expectativa de vida não dura muito mais, pois ele só tem 18 dias restantes, além de ter um corpo muito fraco, incapaz de procurar mais pacientes. Depois de um tempo, ele é visto em seu escritório, onde diz a Damien e Gordon que vai montar uma clínica em seu palácio. Nesse momento, Gordon o surpreende dizendo que sua causa é nobre por iniciar uma clínica, já que ele quer ajudar pessoas doentes. Ele concorda totalmente com ele e diz que deseja tratar as pessoas que vivem no palácio lateral, porque não acha que os cidadãos comuns que vivem fora do palácio se sentirão à vontade para visitá-lo. Gordon também concorda com ele. Então, ele explica que precisa disso porque, dessa forma, o boca a boca servirá como publicidade para sua clínica. Assim, as pessoas virão à clínica de medicina tradicional do seu palácio lateral para receber tratamento. Agora, no presente, ele está frustrado ao saber que todos estão bastante saudáveis, e após tratar 500 pessoas até agora, ele só recebeu um bônus de vida de 2 dias. Com sua frustração, ele exclama que precisa de uma pessoa muito doente. De repente, ele para ao ter uma ideia. Ele ordena a Gordon que colete dados sobre as famílias dos servos que tem em seu palácio. Ele tem
certeza de que deve haver alguma pessoa doente entre as famílias deles. Ele está bastante frustrado ao ver que todos parecem saudáveis. Como restam apenas 10 páginas, ele não tem muita esperança, mas ainda continua verificando. Ele é interrompido por Damien, que expressa sua decepção com o príncipe herdeiro. Ele fica perplexo ao ouvi-lo. Damien pergunta mais se ele vê os pacientes como uma ferramenta. Damien acrescenta que entende que ele precisa dos pacientes para a pesquisa, mas agora parece que ele está procurando alguém à beira da morte. Neste momento, Gordon tenta defender seu mestre, pois ele deve ter algum plano. No entanto, o príncipe herdeiro corrige seu médico, afirmando que Damien está certo em sua suposição. Damien protesta, dizendo que foi rude com Gordon, enquanto Gordon tenta defender o príncipe herdeiro, dizendo que Damien é rude com ele. Vendo isso, o príncipe herdeiro chuta os dois para fora de seu quarto e verifica as 10 páginas restantes. Uma página chama sua atenção. Alguém escreveu neste questionário sobre um garoto de 8 anos, cujo corpo começa a tremer e a espumar pela boca 1 ou 2 vezes por semana. O médico, assim como o clérigo, o verificou, mas não foi útil. Ao lê-lo, ele fica bastante feliz por finalmente ter encontrado o que procurava. No dia seguinte, ele conhece o jovem garoto que está um pouco assustado ao vê-lo. Ele se aproxima e o cumprimenta, dizendo para chamá-lo de Raquiel. Ele entende que esta é a primeira vez de George visitando o palácio e encontrando o príncipe herdeiro. Então ele precisa deixá-lo confortável. Ele então lhe mostra um doce que ilumina o rosto do menino, mas em vez de pegá-lo, sua expressão fica azeda. O menino lhe diz que não pode tocar no príncipe herdeiro. Quando perguntado por quê, ele responde que é porque está amaldiçoado. Ele acrescenta que essa é a razão pela qual é intimidado por outras crianças e chamado de estranho. Ao ouvir isso, Raquiel tenta encorajar a criança dizendo que não é o caso. O garoto explica que quando as crianças estavam zombando dele ontem, ele tentou se defender, mas perdeu. Depois disso, tudo ficou escuro e ele começou a tremer, enquanto sentia como se alguém o jogasse no chão. Quando acordou, sentiu-se fraco. Nesse momento, o príncipe herdeiro o abraça de repente, dizendo que ele é corajoso por suportar tudo isso, com lágrimas nos olhos. George menciona que não deveria tocá-lo por causa do espírito maligno que reside nele. Naquele momento, o príncipe herdeiro começa a diagnosticá-lo. Seu sistema informa que essa pessoa está completamente saudável, além de alguns sintomas de convulsões causados por ondas cerebrais irregulares. Ele diagnostica George com epilepsia, mas o problema é que ele não sabe a causa por trás das ondas cerebrais irregulares. Ele diz a George que não é estranho perceber sua descrença. Raquiel alegremente lhe diz que ele é o príncipe herdeiro e que sempre está certo. Agora, ele fica confuso sobre o que fazer a seguir, pois não sabe a causa das ondas cerebrais irregulares e não tem ferramentas para detectá-las, como uma máquina de ressonância magnética. De repente, George chama por ele e ele fica tenso ao ver que George está tendo uma convulsão. Ele imediatamente deita o garoto, apesar dos protestos de Gordon, que quer que ele fique longe do menino. Damien também levanta sua espada para ver as reações deles. Ele grita para eles enquanto diz que George está apenas doente e precisa de cuidados, já que está com dor agora. Ele ordena que tragam um travesseiro. Depois, ele deita George no travesseiro e todos o observam. Gordon se oferece para limpar a espuma da boca dele. Ele responde que não está em sã consciência, já que George poderia engolir o pano de prato. Eles não podem fazer nada agora até que a convulsão termine. De repente, ele percebe mana vindo de George. Ele entende que isso se deve à sua técnica do núcleo Azrahan, que é sensível à mana. Ele então decide usar essa técnica para detectar a causa da epilepsia. Ele procura a causa dentro do Dibados, fluxo de mana, verificando os nervos, mas não consegue encontrar nada, embora esteja ficando cansado. Em seguida, ele está em frente ao coração de George e se apressa para isso. Finalmente, ele captura a fonte das ondas cerebrais irregulares que ocorrem no nervo vago. Ele então ordena a seus subordinados que tragam um cobertor para cobrir George e instrui-os a não acordá-lo no processo. Ele, que também se exauriu durante o diagnóstico, cai. As pessoas ao seu redor ficam preocupadas ao ver sua condição, mas ele sente alívio por ter encontrado a causa da doença de George antes de perder a consciência. Depois de algumas horas, ele acorda com a cabeça pesada. Ele supõe que seu núcleo Azrahan foi ativado ao máximo enquanto ele dormia. Nesse momento, ele se assusta com a presença de Damien, que o informa que ele estava dormindo há meio-dia. Ele pergunta sobre George e é informado de que George acordou, mas agora está se sentindo cansado. Enquanto se levanta da cama, ele reflete sobre como o diagnóstico que realizou foi bem sucedido através do seu
núcleo Azrahan. Agora ele pode começar o tratamento de George estimulando o nervo vago. Enquanto coloca o casaco, Damien pergunta surpreso para onde ele está indo no meio da noite. Ele responde com uma expressão maníaca que vai ser atingido por um raio. Depois de um tempo, ele, junto com Damien, é visto em frente ao palácio principal. Os guardas ficam chocados ao vê-lo lá. Ele pede aos guardas que os escoltem até o quarto do Sr. Zanetes. Eles seguem em frente para chegar ao quarto do Sr. Zanetes, que é o mago do palácio. Ele fica surpreso ao vê-los ali no meio da noite e pergunta qual é o propósito deles estarem lá. O príncipe herdeiro então pergunta de forma brincalhona ao mago para usar magia de raio em suas costas, o que deixa o pobre mago totalmente perplexo. O mago se lembra de ontem, quando visitou o imperador, que estava lhe contando como o príncipe herdeiro vinha agindo de maneira diferente e estranha nos últimos dias. Ele diz, sorrindo, que está preocupado com o que seu filho pode fazer a seguir. Ao ver sua expressão, o mago pensa, irritado, que o imperador também se tornou um tolo quando se trata de seu filho. No presente, o menino está agitando furiosamente o mago irritante, enquanto pede para que ele o atinja com raios. O mago pensa sobre quão louco o príncipe herdeiro se tornou. Ele protesta ao príncipe que não pode fazer isso, pois isso pode matá-lo, o que o tornaria responsável pela morte dele. O príncipe herdeiro explica que não precisa ir tão longe. Ele só precisa de um pouco de estimulação elétrica por 3 horas. O mago está igualmente irritado com essa nova demanda. A magia de raio tem capacidades destrutivas, mas o príncipe quer que ele minimize isso e mantenha o controle por 3 horas, o que exige controle preciso. Ele pergunta ao príncipe se ele tem ideia de que seu pedido é bastante difícil. O príncipe herdeiro responde que entende totalmente, e é por isso que veio até ele, pois ninguém mais poderia alcançar tal feito além dele. Ouvindo esse elogio, o mago está meio pronto para cumprir sua demanda, mas ainda hesita, se perguntando se ele o machucará. O príncipe herdeiro o consola dizendo que garante que, se algo lhe acontecer, o mago não será responsabilizado por sua morte, apontando para os guardas que testemunharão. Ele explica ainda que está fazendo isso para salvar alguém. O mago então concorda com seu pedido e pergunta quando podem começar. O príncipe herdeiro responde que precisam fazer isso agora. Então ele se senta em frente ao mago, que pergunta se ele está pronto. Ele acena com a cabeça enquanto pensa secretamente que não pode simplesmente experimentar um tratamento tão perigoso em uma criança, então é melhor experimentar em si mesmo. Quando o mago começa a atingi-lo com uma quantidade precisa de eletricidade, o príncipe herdeiro vai converter as correntes elétricas em eletrodos. Então ele as transformará em sinais elétricos e pretende usá-los para corrigir os sinais irregulares no nervo vago de George. No final, ele controlará aqueles sinais. Ao analisar seu plano, ele está admirado com a técnica do núcleo Azrahan, que torna possível para ele ter sucesso em uma única tentativa. Ele pede ao mago para parar, que brincalhonamente lhes diz que poderia fazer isso o dia todo. No dia seguinte, muitas pessoas conhecidas como fofiqueiros são vistas em frente ao seu quarto. Um deles abre a porta, e agora todos estão de pé diante de George e seu médico. O príncipe herdeiro Raquel mostra a George uma agulha, e honestamente lhe diz que isso vai doer um pouco, pois é um procedimento médico. Ele então o tranquiliza, garantindo que não vai doer muito. Como ele já havia cravado uma agulha em seu pescoço e George nem percebeu, ele acrescenta que o que está por vir, no entanto, definitivamente vai doer. Então, o mago atinge Raquel com magia elétrica e concentra a eletricidade em seu coração. Garden sente que está prestes a desmaiar ao ver a condição de seu mestre, mas o foco do nosso cara permanece nos faladores da sala, enquanto ele espera que eles espalhem a notícia sobre seu método de tratamento por toda parte. Após receber a corrente elétrica, agora é hora de transferi-la para George. No entanto, ele se tensiona ao detectar que o fluxo de mana de George está se tornando errático. Com temor, ele percebe que George está prestes a ter uma convulsão, então deve corrigir seu nervo antes que isso aconteça. George pergunta quanto tempo mais ele tem que ficar assim. Ele responde que tem apenas 3 minutos, ou se as coisas piorarem, apenas 1 minuto. Mas no geral, o procedimento levará 30 minutos. Por um momento, ele pensa em pausar o tratamento, mas decide não fazê-lo por várias razões. Os faladores presentes que poderiam alimentar rumores estranhos e a incerteza de quanto tempo mais o mago continuará a ajudá-lo. Ele finalmente resolve prosseguir e se volta para o mago, pedindo que ele aumente o nível de poder da magia 3 vezes. O mago o avisa que vai doer mais, mas ele ignora sua preocupação. No entanto, desta vez, ele é atingido por um raio. Ainda assim, ele foca em sua tarefa. Ele precisa absorver a mana para
completar o procedimento o mais rápido possível. Ele procura o lugar certo para colocar o eletrodo, sabendo que restam apenas 5 segundos antes que a convulsão comece. Finalmente, quando parece que George está prestes a ter uma convulsão, ele, em vez disso, retorna ao normal e olha para o príncipe herdeiro. Todos, especialmente a irmã de George, ficam maravilhados ao ver que a convulsão não acontece. Enquanto isso, o príncipe herdeiro está silenciosamente cansado da constante estimulação elétrica. No entanto, seu sistema o parabeniza por realizar com sucesso a operação do nervo vago. Ele recebe um bônus de vida de 3 dias como recompensa. Não só isso, sua técnica do núcleo Azrahan sobe de nível ao ultrapassar o limite de seu corpo, agora alcançando o nível 2 em um único círculo, o que também aumenta seu círculo de mana. Ele ainda recebe uma notificação de que seus pulmões e intestino grosso absorveram energia metálica e ganharam imunidade à magia da madeira. Para usar essa energia de madeira, seu novo órgão, o fígado, desperta. Nesse momento, um fígado muito bravo e arrogante entra no reino dos órgãos, fazendo o intestino grosso feliz por não ser mais um novato. Mas em vez de ficar feliz, o fígado dá um tapa no intestino grosso e diz de forma neutra que não pode torná-lo um novato se ele não tiver um desejo de morte. No momento seguinte, ele concede ao nosso garoto 300 HP, enquanto os outros órgãos de nosso garoto também concedem 500 HP após dar boas-vindas ao seu novo colega. Não só isso, parece que seus órgãos estão bastante felizes, pois ele recebeu adicionalmente 300 HP porque os órgãos estão tendo uma festa de aniversário para o fígado. Ele está bastante satisfeito em obter todas essas conquistas e HP extra em um dia. Ele se pergunta se há algo mais, mas seu sistema responde negativamente. Neste momento, George o chama, perguntando se ele é um esquisito. Aquele garotinho explica que normalmente, quando se sente estranho, ele perde o controle, mas não acontece desta vez. Diante disso, Raquel explica que isso não acontecerá a partir de agora, pois ele não sofrerá de nenhum tipo de ataque. Ele até promete que reivindicará esse direito sobre seu título de príncipe herdeiro. Ouvindo tudo isso, a irmã de George, que está na multidão, fica bastante emocionada. George se vira para ela e a abraça carinhosamente. Raquel diz a todos que foi uma operação bem-sucedida, o que também os deixa emocionados. Ele espera que essas pessoas espalhem a notícia sobre o tratamento de George por toda parte. Então logo enfrentará uma enxurrada de pacientes, o que resultará em vida bônus. De repente, sua visão fica embaçada e ele perde a consciência devido ao estresse que seu corpo passou. À noite, ele recupera a consciência e vê Garden, o mago do palácio, e Damien em frente a ele. Ele pergunta brincando se eles não têm nenhum trabalho a fazer além de vê-lo dormir. Garden afirma com uma expressão triste que esse é o caso dele, pois Raquel está dormindo há 2 dias, o que o deixa perplexo. O mago também interrompe, acusando-o de pretender executá-lo. Ele pergunta ainda com uma expressão horrorizada como ele irá explicar ao imperador sobre a condição do príncipe herdeiro, que aconteceu por causa da magia relâmpago que usou nele. Nosso cara se desculpa nervosamente para todos eles, então pergunta sobre George, e nesse momento, George aparece em seu quarto. Ele explica que implorou a Garden para deixá-lo entrar. Então ele lhe dá um medalhão de madeira feito à mão. Vendo seu esforço, nosso cara se sente um pouco envergonhado, porque ele não ajudou George por boa vontade, mas para prolongar sua própria vida, tenta dizer algo, mas George o interrompe, afirmando que quer ajudar os outros assim como Raquel. Essa declaração o deixa totalmente atônito. Em seguida, ele elogia o colar de Raquel e declara que ver George saudável é a maior recompensa para ele. Então ele despede todos, dizendo que quer descansar mais um pouco, e todos saem do quarto enquanto George se despede. Quando todos saem, ele olha para o colar com desdém, perguntando-se quem gostaria de usar algo tão simples. No entanto, enquanto dorme, como se zombasse de sua própria afirmação, se encontra usando-o. A cena muda para a casa de um plebeu. Uma mãe pergunta ao filho sobre seu motivo de estar lá, já que ele deveria estar trabalhando. O menino entra cumprimentando os pais e lhes diz que está em licença especial do príncipe herdeiro. Parece que ele faz parte de um grupo de fofoqueiros, e o príncipe herdeiro lhe deu permissão para espalhar notícias sobre seu estranho método de tratamento. Depois, o menino informa aos
pais, como ele e outros, receberam uma licença especial de 5 dias. Ele também menciona que o príncipe herdeiro está fazendo coisas estranhas, como querer tratar pessoas. Então ele lhes mostra o papel. É uma espécie de panfleto onde o príncipe herdeiro anuncia a abertura de sua clínica de medicina em seu palácio lateral e oferece todos os tipos de tratamento gratuitamente. Enquanto isso, em seu palácio, nosso garoto está empolgado para ver os resultados da fofoca. Gordon o interrompe, dizendo que é hora de seguir em seu caminho. Gordon comenta que acordou cedo hoje. Ele responde que é porque é seu primeiro dia na clínica. Gordon informa que ele estocou todos os medicamentos, incluindo Alka-Sus, que é difícil de conseguir. Ao ouvir isso, nosso garoto o elogia, acrescentando que precisa de Alka-Sus para muitas coisas. Então lhes instrui a estocar o máximo possível. Gordon acena com a cabeça enquanto expressa sua surpresa sobre onde o príncipe herdeiro aprendeu a fazer poções e a tratamento de acupressão. Ele acrescenta que quer saber por que também é médico. No final, ele expressa que sacrificou muitas noites sem dormir pesquisando a base dos métodos que o príncipe herdeiro está usando, mas não encontrou nenhuma pista, o que o incomoda como médico. Raquel também entende a frustração de Gordon por não conhecer essas novas coisas. Ele então revela que é de outro mundo, onde administrava uma clínica de medicina tradicional, por isso sabe de tudo, mas Gordon não acredita nele e insiste que ele diga a verdade. Raquel insiste que está dizendo a verdade e pergunta por que Gordon está tão insistente em saber a verdade. Gordon responde com determinação que quer a satisfação de se tornar um médico melhor como Raquel. Em resposta, nosso garoto lhe diz que ele já está fazendo isso e ordena que ele prossiga, enquanto Gordon se afasta. Raquel reflete que Gordon é a razão pela qual ele chegou até aqui. Então seus pensamentos mudam para sua clínica médica e ele reza para que haja muitos pacientes. Ele se preocupa que o estresse possa lhe causar PTSD. Ele abre a porta, pronto para receber os pacientes com alegria. A princípio, ele empalidece ao ver que não há pacientes no corredor, mas então Gordon aponta para ele olhar para baixo e ele fica chocado ao ver uma tonelada de pessoas do lado de fora tentando entrar. Depois de um tempo, ele está diagnosticando um paciente quando seu servo pergunta sobre seu trabalho. Ele o instrui a verificar os outros pacientes para ver se precisam de ajuda. Em seguida, ele se volta para a empregada que não está preparando os medicamentos corretamente. Ele sabe que o sistema de enfermagem não está à altura e que vai levar tempo para se estabilizar. Depois de ver vários pacientes, ele ganha experiência suficiente para subir de nível sua habilidade de leitura de pulso. Agora ele pode não apenas avaliar a saúde geral de um paciente, mas também detectar sintomas relacionados aos órgãos internos. Dessa forma, seus órgãos internos vão ajudá-lo a detectar qualquer problema com os órgãos do paciente, consultando os órgãos do paciente. A cena muda para seu reino de órgãos, onde todos estão prontos para ter um encontro às cegas com os órgãos do paciente. O coração afirma que não está interessado em ninguém mais novo ou mais velho que 4 anos. No entanto, o fígado aponta que eles vão encontrar todas as pessoas mais velhas. Vendo isso, todos ficam desapontados com a ideia de consultar. Apesar de suas reservas, eles dão os resultados. Não encontraram anomalias além de uma leve constipação, mas o fígado informa que essa pessoa apresenta sintomas de hepatite, então ele precisa desistir do álcool. O fígado explica ainda que o fígado do velho provavelmente vai sobreviver apenas mais 5 anos. Ele fica admirado ao ouvir esse diagnóstico, pois forma a base de todo o tratamento. Determinado, ele agora decide despertar os outros órgãos também. Voltando-se para seu paciente, ele informa sobre a condição de seu fígado e prescreve medicamentos para 10 dias. No final, ele diz de forma direta que o homem deve parar de beber, pois é provável que morra em 5 anos se não o fizer. Então, ele ordena ao paciente que pare de beber álcool como se fosse o príncipe herdeiro, ou será jogado na prisão. O homem fica completamente petrificado ao ouvir isso. Depois, ele dispensa todos os pacientes não críticos, mandando-os para casa. Então, os servos se voltam para ele, elogiando-o e pedindo desculpas pelos erros que cometeram. Ele os encoraja nervosamente, enquanto reconhece o trabalho duro deles. Enquanto isso, ele pensa em estabelecer um sistema de enfermagem adequado, pois será
será necessário se admitirem mais pacientes. Ele deseja que suas enfermeiras do mundo moderno estivessem lá para ajudar. Neste momento, Gordon irrompe pela porta urgentemente e diz a ele que há um paciente que precisa de cuidados imediatos. O filho da família suplica para que ele salve sua mãe. Depois de deitá-la na cama, pergunta ao filho sobre a condição dela. O filho responde que ela está com febre desde a tarde e que sua condição piorou desde então. Após verificar suas veias, ele fica horrorizado ao perceber que ela pode estar sofrendo da doença que matou 40.000 soldados do exército de Napoleão. Com medo, ele reconhece a condição dela como febre tifoide epidêmica, que é uma doença febril aguda causada pela infecção da bactéria Rickettsia. Ele hesita por um momento para aceitar isso, mas o fígado lhe informa que realmente viu a bactéria Rickettsia em seu sangue. Ele engole em seco ao ouvir isso e pergunta ao filho da paciente quando foi a última vez que ela tomou banho. O filho responde que ela tomou banho ontem. Ele então pergunta sobre as condições de suas roupas de cama. O filho responde que ela é uma pessoa organizada e limpa. Depois de não encontrar pistas ali, ele pergunta se ela tinha estado em algum lugar onde poderia ter encontrado piolhos ou pulgas. O filho então responde que ela dormiu na cama de um casal de agricultores quando sua carruagem quebrou no caminho de volta para casa há 15 dias. Para analisar a situação dela, ele conclui que ela deve ter febre tifoide epidêmica. Ele então informa ao filho sobre a condição dela, enquanto explica que ela está infectada por piolhos. Considerando sua idade e temperatura, ele conclui que ela pode ter pneumonia, pode sofrer danos no sistema nervoso central ou pode desenvolver partes do corpo necróticas. Ele então instrui as empregadas a limparem a paciente com água morna e a trocarem suas roupas por roupas de paciente. Ele ordena que queimem suas roupas e roupas de cama, tomem banho e queimem suas próprias roupas também. Depois disso, ele até ameaça demitir e punir quem desobedecer suas ordens. Ele então ordena ao filho que informe a família sobre a condição dela. Mais tarde, ele está na cozinha, onde fez uma sopa tônica de raiz de kudzu, que é um tipo de analgésico para febres para sua paciente. Ele então dá a ela a primeira dose da sopa. 3 dias se passam, e eles a cuidam continuamente, mas infelizmente, sua condição não melhora devido à febre alta persistente. Agora, ele entende que a dose da sopa não é suficiente para a condição dela. Ela precisa de um equilíbrio de yin e yang, pois sua energia yin foi drenada. Ele percebe que deve encontrar um remédio com forte energia yin para restaurar seu equilíbrio. Ele pensa por um tempo sobre onde pode encontrar tal remédio, percebendo que pode estar no cofre secreto do seu pai.